Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Luciano Amaral, diretor-geral da Banks Incorporadora do Grupo Bueno Neto. Luciano, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa oportunidade aqui de contribuir aí com vocês. Estou muito feliz e gostaria de desejar a todos saúde, saúde e mais saúde. Eu acho que é o que eu tenho falado sempre. Esse é o momento de a gente desejar para todos muita saúde. Com certeza, Luciano. Nós vamos conversar aqui bastante sobre mercado imobiliário, a trajetória do Luciano dentro do segmento. Vamos falar de um dos maiores cases de vendas do Brasil, que foi o Parque Global, que está sendo o Parque Global. Então, já o Luciano vai contar um pouquinho, vai falar sobre números, sobre estratégia. Mas antes, eu quero saber do Luciano. Luciano, que é aquele bom baiano, né, Luciano? Nasceu em Salvador? Luciano nasceu em Salvador, né? Luciano hoje tem 57 anos e formou em Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia e começou, como todo engenheiro civil, como estagiário. Certo. Né? Estagiário de obra. Já no primeiro ano de faculdade, eu já decidi estagiar. Acreditava que isso ia fazer diferença na minha carreira. Então, iniciei já no primeiro ano de faculdade. Após a formação, continuei na minha carreira como gerente de obra. Dei mais um passo para gerente de contrato, que é aquela função que se assume mais de uma obra, e trabalhava na incorporadora na Suarez, que era a incorporadora líder no mercado baiano, principalmente do altíssimo padrão. Foi a incorporadora que inventou o prédio com teleférico de acesso ao mar privativo. Né? Quem conhece um pouco a Bahia de Todos os Santos, sabe que nós temos hoje mais de 10 prédios no corredor da Vitória, um teleférico privativo de acesso à Bahia de Todos os Santos. E a Suarez foi quem inventou o teleférico, né, fazendo o primeiro projeto e fazendo 6 projetos. E a Suarez, em 1989, eu tinha 3 anos de formado, decidiu se expandir a sua atuação e decidiu vir para o mercado de São Paulo. Né? Pesquisou, entendeu que aqui o mercado era um mercado que não tinha barreira de entrada para outros incorporadores de outros estados, pela sua dimensão, pela sua característica de uma cidade cosmopolita, e me convidaram para vir abrir, eu era gerente de contrato, para abrir a filial da Suarez em 1990. Eu tinha 26 anos, né? Ia fazer 26 anos, então tinha 26 anos, desculpa, e me convidaram para vir abrir a filial. Então, eu, um gerente de contrato de obra, passo a um diretor de filial, né, de escritório. E a responsabilidade de... Uma cidade nova. Exatamente. E um desafio, que foi o meu primeiro grande desafio profissional, né? Vim de uma cidade de São Paulo abrir uma filial e desenvolver a empresa e crescer a empresa. Então, foi uma oportunidade espetacular. Eu realmente agradeço a Suarez essa oportunidade e eu consegui realmente, durante 10 anos, fazer 30 empreendimentos aqui, né, com a Suarez, durante 10 anos, comandando a filial. Quer dizer, eu tinha a responsabilidade sobre todas as áreas, né, desde a aquisição do terreno até a entrega, a construção vendas e pós-entrega e tudo, né? Então,
foi uma experiência fantástica, foi um aprendizado. O mercado de São Paulo permitiu um crescimento profissional espetacular, né? Eu me adaptei muito bem à cidade, eu adoro São Paulo, adoro morar em São Paulo, né? Gosto muito da Bahia, porque tenho lá familiares e grandes amigos e minha família, mas amo morar em São Paulo. Isso foi muito bom para a minha adaptação, eu me adaptei e fiquei 10 anos aí na Suarez. Mas nessa época, as empresas de incorporação, mesmo as grandes, eram muito familiares, né? Empresas muito familiares, eu diria empresas domésticas, digamos assim. E eu sempre tive uma vontade eu dizer o seguinte: se eu passar de São Paulo é para ir para os Estados Unidos, né? Eu sempre tive a vontade, eu achava que esse era meu caminho de crescimento, de trabalhar em empresas, ver um outro tamanho de negócio, de empresas, né? Que seria naquela época, década de 90, as grandes multinacionais de tudo, né? E, por coincidência, eu tive um convite no final de 99, 2000, para ir para um grupo francês de meio ambiente. Meio ambiente começava a se falar, né? E para fazer, esse grupo francês era líder de meio ambiente na Europa e ele estava fazendo uma joint venture com a Camargo Corrêa. E o grupo francês me convidou para ser uma pessoa para montar essa empresa, digamos, na época não existia startup, né? Mas fazer a startup dessa empresa, existia um ativo. E eu decidi sair do mercado imobiliário e fui para o mercado de meio ambiente, um mercado ainda bastante pequeno, né? Muito diferente depois agora de 20 anos, onde a gente já fala do ESG. E foi também um grande desafio, que era montar uma empresa do zero, com 2 acionistas muito fortes, com muito compliance, muita auditoria, né? E dois acionistas, na época o Grupo Camargo Corrêa era um dos maiores do Brasil, o Grupo Suez francês, um dos maiores do mundo, o terceiro maior do mundo em meio ambiente. E eu aceitei esse desafio, fiquei lá durante aproximadamente 8 anos, né? Montei a empresa se tornou a maior empresa de tratamento de resíduos industriais do Brasil. Mas eu sempre tive minha veia de mercado imobiliário, minha paixão era mercado imobiliário, mas foi muito bacana essa experiência, eu aprendi bastante como trabalhar numa empresa grande, né? Que era diferente. E nessa década de 2000, de 2000 a 2010, foi que houve os IPOs das incorporadoras, 2006, 2007, 2008, a profissionalização maior das incorporadoras. Eu sempre tinha ligado na minha antena, digamos assim, voltar para o mercado imobiliário. Vai surgir uma oportunidade, até que em 2008, eu recebi um convite da JHSF para assumir uma diretoria de incorporação lá na JHSF. Tinha um mega projeto na Bahia, projeto em Manaus, e projetos, logicamente, aqui, o Cidade Jardim era o maior projeto deles, junto com a Fazenda Boa Vista. E o Zeca Auriemo me convidou e disse: você vai tocar primeiro a Bahia e Manaus. Eu disse: ok, com uma condição, eu continuo morando em São Paulo. É estranho até, né? Você podia voltar para a Bahia e morar na Bahia. Eu disse: Zeca, eu disse, por quê? Porque eu quero continuar em São Paulo. Então, o próximo projeto seu aqui, nosso aqui em São Paulo, eu vou ser o responsável. Eu disse: combinado, tudo bem. Fui em 2008, né? Saí do meio ambiente, voltei para o meu mercado, e aí a JHSF já é uma empresa de capital aberto. Sim. Né? Então, eu já tinha uma experiência disso em grandes empresas multinacionais. Essa experiência me ajudou muito a me encaixar, a me adaptar na JHSF, né? E aí já era, eu diria assim, mercado imobiliário de Brasil grande,
porque na década de 90, quando a gente fazia um prédio de 80 apartamentos, era grande. Agora você tem que fazer pelo menos 5 torres no mesmo lugar para ser grande, né? E lá na Bahia era um shopping center e mais 17 torres. Manaus eram 6 torres mais um shopping. Enfim, era uma outra dimensão. Isso também foi uma grande experiência, aprendi bastante, né? Aí assumi logo depois o Cidade Jardim. Então, eu completei o Cidade Jardim residencial e fui responsável pelo Cidade Jardim todo comercial, empresarial, né? E, então, isso também foi outro case de sucesso de vendas, de posicionamento. Um grande case, sem dúvida. Então, eu assumi isso, o Zé me pediu logo depois para eu assumir isso também. E aí, fomos navegando, né, nesse mercado, até que a JHSF, por uma estratégia da JHSF, né, naquele momento, decidiu crescer em shopping center, aeroporto e Fazenda Boa Vista, e diminuir na parte de incorporação, né? E eu, como era responsável pela incorporação de prédios, eu não cuidava nem do Boa Vista, nem da parte de shopping, nem do aeroporto. Então, nesse momento, coincidentemente, o Adalberto Bueno Neto estava, depois de 10 anos, preparando o lançamento do Parque Global. E Adalberto Bueno Neto recebe a indicação do meu nome e me convida em 2012, final de 2012, eu fiquei 5 anos na JHSF, me convida, e eu me lembro da primeira conversa com ele, ele disse, olha, eu preciso de uma pessoa para tirar o Parque Global do chão. Você topa? Eu topo. Lógico que eu topo. Então, ótimo. E aí foi uma conversa de meia hora. E aí, em 2013, 1º de fevereiro de 2013, eu venho para a JHSF como diretor do Parque Global. Agora, explica para quem é fora, quem não é de São Paulo, que não conhece, o que é o Parque Global, o que é esse projeto, o tamanho do terreno. O Parque Global é um terreno de 210 mil metros quadrados, com 1,5 km de frente para a Marginal Pinheiros, né? Entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Itapaiúna, ao lado do Parque Burle Marx. Do mesmo lado do Complexo Cidade Jardim. É 1 quilômetro depois do Complexo Cidade Jardim. Só que o Complexo Cidade Jardim tinha 80 mil metros de terreno, esse tem 210 mil metros. Só para começar a entender a dimensão. Quem está na Marginal passou o Shopping Cidade Jardim um pouco mais na frente, um pouco 1 quilômetro na frente do mesmo lado. Cidade Jardim tem 80 mil metros de terreno, esse tem 210 mil. Tá? Começar a entender a dimensão aqui com 1,5 km de frente para a Marginal Pinheiro. Esse é um projeto de 3. Adalberto comprou esse terreno em 2003. Levou 10 anos. Aí teve desapropriação, questão de ambiental para dar solução, né? Todo um processo de ambiental, de recuperação ambiental. Num determinado momento, o metrô decide cortar o terreno no meio e desapropria uma parte. Então, o projeto era um projeto de um campo de golfe com 9 buracos. E aí, quando você passa o metrô, deixa de ter para o campo de golfe, a legislação muda com a operação urbana Águas Praiadas, joga o projeto fora, vem um outro projeto, e esse projeto idealizado em 2010, 11 e 12 é um projeto com a gleba, vamos chamar assim, de 44 mil metros quadrados, com 5 torres de 46 andares, cada torre, residencial, só residencial, com um mall de apoio a este complexo. A segunda terreno, de 110 mil metros quadrados, um shopping center e futuras torres, e um outro terreno de 37 mil metros quadrados, que a gente, na época, estava fazendo um complexo de uso misto. Chamava uso misto. Prédio comercial, prédio residencial e hotel. Era este o desenho
em 2013. Né? E eu vim para aqui para montar, fechamos uma sociedade com a Related, que é das maiores incorporadoras dos Estados Unidos, líder em Nova York, líder na Flórida. Então, eles ficaram com 50% dessa primeira gleba de 5 torres de 46 andares residencial, 50% deles, 50% nosso. O shopping, fechamos uma parceria com a Multiplan. E o complexo, já tínhamos fechado uma parceria com a Blackstone, que é um fundo de private equity de real estate dos maiores do mundo, e fechado 2 hotéis com a Hilton. Isso tudo durante o ano de 2013. Estava tudo caminhando muito bem. Excelentemente, dia 23 de novembro de 2013, a gente começa a assinar. Eram 2 das 5, a gente lançou 2 torres, vendemos as 2 torres em 60 dias, abrimos a terceira, vendemos 60% em mais 60 dias. A obra era para começar em outubro de 2014, antecipamos a obra em 6 meses, começamos a obra em abril de 2014, tudo caminhando maravilhosamente bem, sucesso extraordinário, ganhamos o prêmio do Master no Parque Global, tudo ótimo. E aí, em agosto de 2014, 4 meses depois do início de obra, vem uma ordem judicial para paralisar as obras. Paralisar o projeto, uma decisão de primeira instância. Eu não vou me alongar nessa parte jurídica, claro, vou apenas dar uma... Que não é, enfim, até porque, se for, eu vou ter que botar o Marcelo Terra, que é nosso advogado, vai demorar aqui umas 6 horas falando sobre isso. Não vai ficar agradável o papo, vai ficar chato. Não. E aí veio, e aí entrou o aspecto da insegurança jurídica no nosso país, né? Todos sabem, eu não vou entrar nessa questão aí. Que foi ruim para o mercado inteiro, né? Isso reflete no mercado inteiro. Esse empreendimento era uma referência no mercado. Claro. E aí virou uma referência preocupante. Negativa, sim. Se aconteceu com eles, pode acontecer com todo mundo. Exatamente. A gente tinha um TAC assinado com o Ministério Público, onde a gente pagou R$5 milhões. E só para dar como exemplo, a gente pagou para fazer a reforma do pátio de colégio, onde é a Secretaria de Justiça, os 5 milhões. E o Ministério Público entrou com essa ação, junto com, enfim, uma entidade aí, e a gente foi falar, mas Ministério Público, eu tenho um TAC com vocês. Ele disse, mas foi outro promotor, agora é outro promotor, não vale. Quer dizer, isso é o mínimo que aconteceu lá. Eu não consigo imaginar vocês explicando para os americanos o que tinha acontecido. Não conseguimos. Até hoje não conseguimos, porque tem um fato durante esse tempo que o governador era o Geraldo Alckmin, a quem, teoricamente, o Ministério Público é subordinado, o Ministério Público Estadual. E o Geraldo Alckmin foi a Nova York fazer um roadshow para atrair investimento, 2016, eu acho. E convocou um dos donos da Related. Ele ligou para o Adalberto, vem para Nova York, porque eu vou ter uma reunião com o governador, vou falar com o governador, vou pedir o nosso negócio, vou dizer, governador, eu já botei tantos milhões de dólares, estou com esse problema. E Adalberto foi lá, e o Steve Ross falou, governador, você veio aqui, me convocou, eu quero investir no Brasil, agora eu investi lá e estou 3 anos parado com minha obra, pelo Ministério Público. E o governador virou e disse, Mr. Silva, isso é um problema, porque eles param até as minhas obras. Depois que o americano ouve um negócio do governador do estado mais importante de São Paulo, a reação dele é bye-bye. E aí começou, em 2014, a saga, digamos assim, com 2 vertentes. A primeira vertente, cuidar dos clientes. Nós tínhamos 300 clientes, 300 unidades vendidas, alguns clientes compraram mais, então tínhamos 200 e poucos clientes. E segundo, cuidar da parte jurídica. Ou seja, cuidar de problema. Eu assumi essa função na parte de cuidar dos clientes. O Adalberto ficou com o jurídico e eu assumi cuidar dos clientes. E sempre, o mercado começa, em 2015, a embicar para baixo, né? Então, você com este problema e com o mercado em baixa, o problema triplica.
né? Mas, e também com essa coisa que você falou, que os americanos não aceitavam. Então, teve uma hora que os americanos disseram, olha, eu estou fora, se vocês tratem os clientes como vocês quiserem, porque eu estou fora. Eu não vou devolver dinheiro nenhum para cliente. E, nesse momento, a gente... Como assim? Eu não vou devolver. A gente já avaliou, não vai pegar na gente. Não. Porque o americano estava revoltado com a situação. Eles contrataram 3 grandes escritórios para dizer que para dar o sinal verde, para eles entrarem nesse negócio. Os 3 escritórios deram o sinal verde. Gente, o cara contrata os 3 escritórios, 3 dos melhores escritórios do Brasil. O cara dá o sinal verde, vem aí. Enfim. E aí, 2014, 15, negociando. Tinha dias que eu fazia 6 reuniões com clientes pessoais. Eu cheguei a fazer mais de 200 reuniões pessoais com clientes para convencer a esperarem, mas que a gente ia pagar, a gente ia devolver o dinheiro. Mas a gente precisava ganhar fôlego para isso. Não estava na previsão nossa. E começamos a devolver o dinheiro em 2016. Devolvemos 100% do dinheiro que cada um pagou, corrigido, e pagamos também a comissão, que a gente não recebeu, a comissão foi paga para as imobiliárias, mas nós devolvemos e não pedimos às imobiliárias para devolver. Devolvemos 100% da correção. Da comissão, eles fizeram o trabalho deles, eles venderam. Então, nós assumimos esse. Foram 130 milhões de reais. Conseguimos convencer os americanos, trabalho muito pessoal do Adalberto, que conquistou bastante respeito com os americanos, com os sócios, que continuassem no projeto. Mas eles só continuaram no projeto com a gente garantiu que a gente ia resolver esse negócio, que a gente estava correto, iríamos relançar e iríamos ter sucesso de novo. Foi uma resiliência, uma coragem muito grande nossa. Há um filme, é o roteiro de um filme, isso. Roteiro de um filme. Em 2000, eram 3 ações. Em final de 2019, nós ganhamos a 3ª ação, transitado e julgado em Brasília. Porque a gente disse, a gente só volta depois que as 3 ações se encerrassem com a certidão de transitado e julgado. Como eles recorreram até Brasília, nós ganhamos aqui na 2ª instância e ganhamos em Brasília. E era difícil explicar durante esse tempo aos americanos, mesmo eles continuando, sim, mas agora eu ganhei na 2ª instância de 5-0. E aí? Não, aí tem que esperar se eles vão recorrer. Mas ele recorre, no primeiro ele recorre aqui à 2ª instância. Tá bom, a gente perdeu de novo. E agora? Não, agora ele tem que recorrer a Brasília. Então, é difícil explicar mais isso. Mas, enfim, com muita resiliência, muita coragem, muita determinação, muita competência, muito trabalho, nós conseguimos vencer. E em 2019, né, o mercado imobiliário, aí já falo do mercado imobiliário, que é feito de ciclos. Sim. O mercado imobiliário é feito de ciclo. Começa-se um ciclo do mercado imobiliário de São Paulo a crescer, a ir para uma curva ascendente. Nesse momento, 2019, a gente também, coincidentemente, ganha a última ação e começamos a replanejar 2020 com o Parque Global, né? E também aproveitar esse novo ciclo de mercado imobiliário, bastante influenciado pela taxa de juros, a Selic. Ninguém imaginou a Selic a 2%. Ninguém. Nem o maior economista do mundo, isso eu já li de vários economistas, ninguém imaginou. Ninguém. Nem o mais brilhante imaginou que nós chegaríamos a 2%, com a inflação de 3%, ou seja, juro negativo. Onde a gente nunca sabia o que fazer com o dinheiro, porque a gente nunca foi acostumado a isso. Crédito imobiliário de 30 anos, o cara batendo na porta do cliente, olha, você está com crédito imobiliário nesse banco, vem para o meu que eu dou melhor taxa. Fazendo propaganda, Santander 7,99.
É um negócio assim espetacular para o mercado imobiliário. Nós temos o déficit habitacional. A produção brasileira tem que levar 10 a 15 anos se o déficit não crescer para suprimir isso. O mercado imobiliário tem um componente que é resiliente, que é quantas pessoas casam e separam todo ano, que gera o mercado imobiliário. Porque o cara separa, um vai para outra casa, o outro vai ficar na casa. Ou quando vendem, compram duas. Então, é mercado imobiliário, casamento e separação. O mercado de São Paulo tem um outro fator mais importante, que ele é atrativo para pessoas que vêm estudar e fazer carreira. Eu tenho 10 sobrinhos, primos ou filhos de amigo meu que moram em São Paulo, que vieram da Bahia, vieram estudar, vieram se formar, vieram trabalhar aqui e deram origem a 10 mercados imobiliários. Né? Então, tem essas resiliências, o mercado começa a crescer, o mercado se prepara em 2019 para 2020 ser o melhor ano da história do mercado imobiliário, compra de terreno, projeto, vendas, tudo. Todos nós, né? 2019 começou a competição de aquisição de terreno. Janeiro, né? Aquele juro baixo, crédito farto. Um problema político, ok, continuamos tendo, mas as outras forças eram superiores a isso. Desemprego caindo para taxas maravilhosas e vem a Covid-19. Pandemia, muda todo o cenário econômico, estandes fechados. Da mesma maneira que o mundo não imaginou, que o Brasil não imaginou 2% de CDI, 2% de Selic, o mundo não imaginou a pandemia. Né? E você não sabe o que faz, cada um não sabe o que faz no dia seguinte. Me lembrei um pouco dos R$50 quando o Collor confiscou a poupança, que a gente tinha R$50 na conta e não sabia o que fazer. Né? E você não sabe, o stand fecha, quando vai abrir não sabe, como é que motiva a equipe de venda, como é que vende, você com o lançamento. Eu tinha um lançamento no dia 14 de março. 14 de março. Quando teve o lockdown, né? 13, 14. Exatamente. E aí, março, abril, todo mundo tentando entender um pouco, uma série eu diria, de prognósticos, alguns mais otimistas, outros mais pessimistas, conservadores. Março, abril, maio, a gente continua com as outras premissas, as outras condições de mercado imobiliário positivo, o juro continua baixo, a inflação continua baixa, a oferta de crédito imobiliário, tudo isso continua, demanda. E chega, eu diria que maio, junho, o mercado começou a dizer, acho que para o mercado imobiliário tem espaço. E aí, o que nós vimos no segundo semestre foi um espetáculo de lançamento, de vendas, né? 50 mil unidades vendidas em São Paulo, né? Só não foi mais lançamento porque aí a gente sofreu com a questão da aprovação na prefeitura, porque a prefeitura teve que se adequar aos protocolos, trabalho de home office, os processos são físicos, não podem sair da prefeitura, então o técnico não podia levar o processo para casa, porque ele era, né, plantas físicas. Então, ele trabalhava 1, 2 dias por semana na prefeitura. Então, a produção dele foi de 20% a 40%. Né? Então, muitos projetos ficaram para esse ano por causa disso. Mas tivemos um ano espetacular. A Banks se preparou para isso, né? E teve um ano espetacular. Se você quiser, eu posso parar por aqui, deixar você fazer as perguntas e a gente continuar mais aí falar. Fiz até uma retrospectiva até 2019. Né, da minha carreira, do meu grande desafio. O primeiro grande desafio da minha vida profissional foi para São Paulo, com 26 anos. O segundo desafio grande profissional foi montar uma empresa de meio ambiente, onde eu não sabia o que era meio ambiente. Passei algum tempo na Europa aprendendo um pouco. Terceiro grande desafio, que era um desafio tirar o Parque Global, mas eu já tinha uma experiência bacana.
E talvez o maior desafio da minha vida foi fazer o Parque Global na segunda vez. Aí eu vou falar mais especificamente no decorrer do nosso papo. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então, você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? Uma bela trajetória. Agora, voltando ao Parque Global, quando vocês decidem voltar, né? Vocês fizeram vários estudos. Eu imagino a viabilidade desse projeto, porque você tem que colocar um monte de questões que não estavam no início. Eu não sei nem ideia jurídico, qual que é o bom... parte do negativo. É a viabilidade que você parte do negativo. A viabilidade desse projeto deve ser única né? Toda a sua história de projetos. Você parte com menos 300 milhões. A gente partiu com menos 300 milhões. Agora, é a viabilidade que você parte com menos 300 milhões. Tinha tudo para uma incorporadora quebrar depois disso, né? Devolver o dinheiro e quebrar. Na sua opinião, por que a Banks conseguiu se segurar? E, lógico, isso atrapalhou muito no caixa da empresa, mas qual que foi o grande segredo que ela não quebrou? Porque normalmente uma empresa quebraria depois de um tombo desse. Sérgio, eu vi no mercado mais de 10 vezes que a gente ia quebrar. Com concorrentes, no Secov. Vários. Vocês vão quebrar. Mas várias vezes, várias. E eu diria o seguinte, 2 fatores foram preponderantes para a gente não quebrar. A primeiro foi a decisão que custe o que custar, custe o patrimônio, mas nós vamos devolver o dinheiro dos clientes. E a segunda foi foco. Nós não vamos fazer mais empreendimento. Tudo que voltar agora dos empreendimentos que nós estamos em andamento, nós vamos reverter para o Parque Global, para resolver a solução. Então, esses 2 fatores, nós não vamos medir esforços, nós vamos vender patrimônio, mas nós vamos devolver o dinheiro dos clientes. Sim. E nada mais, agora a gente não trabalha para fazer empreendimento novo, trabalha para pagar essa conta. Então, todos os recursos que geravam nos empreendimentos que iam acabando, iam dando lucro, a gente colocava nessa conta. Então, esses 2 fatores foram fundamentais de sucesso nessa superação, que foi realmente uma superação, como você disse, e eu diria que a maioria das incorporadoras quebrariam. A maioria das incorporadoras quebrariam com esse problema. E eu acho que esse foi uma vitória da perseverança, da credibilidade e do foco que a gente teve. E aí, nesse hiato entre relançar o Parque Global, a Banks olhou muito para projetos mais econômicos. Nesse ato, a gente viu onde tinha financiamento, que era na Caixa Econômica, né, em 2018. Aí, disputa, tem financiamento na Caixa Econômica, você precisa de menos dinheiro, porque os terrenos são mais baratos. Menos exposição, terreno mais barato. Né? Então, é ali que eu vou atuar. E aí criamos uma plataforma chamada Viva Banks, que é o econômico com qualidade, que a gente hoje, sem falsa modéstia, achamos que é o melhor Minha Casa Minha Vida, não, melhor casa verde e amarela do Brasil, porque a gente fez isso, a gente criou essa plataforma com base de ser realmente o melhor projeto, a começar pelas localizações, pelos amenities, por tudo, pelas fachadas, pelos arquitetos. E aí a gente viu que
fomos engrenando essa plataforma, né? Hoje já estamos com 20 empreendimentos lançados nessa marca Viva Bem, mais de 5.000 unidades vendidas. E, então, isso começou a alavancar, mas, logicamente, a gente tinha na mente que a gente tinha o Parque Global, a gente tinha um déficit de 300 milhões, e a gente tinha que buscar esses 300 milhões. Aí vai entrar a história da relançamento do Sim, Parque aí Global. 2020, vocês depois da terceira instância, não sei quantas instâncias, entendem que é o momento de lançar o mercado, mesmo durante a pandemia. Não, a gente se preparou, a gente tinha o seguinte lema, eu coloquei o seguinte lema na empresa. Vamos lançar o Parque Global, vamos, mas nós temos um desafio, fazer melhor do que a gente fez em 2013. Esse era o grande desafio, porque a expectativa era muito grande. Ele gerou essa expectativa, porque os clientes vieram aqui no stand. Eu disse, não vamos fazer mais um stand, vamos fazer uma amostra de 5 coisas. Uma amostra de paisagismo, de decoração, de tecnologia, uma amostra cultural, uma amostra de vinhos. E nós fizemos isso aqui. Então, o desafio era esse. E nos preparamos para lançar em abril. Abril, vamos lançar o Parque Global. O mercado está bom, dentro daquela preparação de ter o melhor ano em 2020, vamos lançar o Parque Global em abril. E começa novembro, dezembro, janeiro. E só um parênteses, no início da pandemia, a única coisa que estava vendendo mesmo era o segmento econômico, e o Parque Global, não sei se a gente chegou a falar da metragem, mas são metragens grandes. São apartamentos a partir de 140. Do tamanho da metragem. 142 é o menor, apartamento na faixa de 2 milhões. Mas o mercado o mercado estava sem lançar esse tipo de produto também, né? Por causa disso, por causa do econômico. Agora você tinha uma situação de financiamento muito boa, né? E uma situação de econômica, de juros, de tudo isso. E a gente acreditou que o Parque Global a gente estava conseguindo fazer, idealizar ele melhor do que a primeira vez. E como ele teve sucesso, ele teria sucesso. É uma coragem, uma resiliência muito grande. E nós preparamos para lançar em abril. Abril de 2020. Luciano, você enxergava algumas semelhanças no projeto da JHSF com o do Parque Global? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente tinha shopping, né? Tinha uma ligação direta com o shopping. Eram residenciais, lá são residenciais acima de 230 metros, aqui era de 142, chegando até 500, né? Lá eram 9 torres, aqui 5 torres. Aqui era um pouco mais longe, mas tinha mais atributos, né? Porque tinha um complexo que a gente já transformou o complexo de multiuso em complexo de saúde, educação e inovação, porque educação e saúde cresceram nesses últimos 10 anos com investimentos de fora, investimentos de fundos muito grandes, investindo nesse mercado de saúde e educação. A gente sabe que todo o país só cresce se tiver um bom investimento em educação e saúde. Então, e inovação, que é a vida, né? A vida hoje muda muito, inova muito. Então, a gente tinha esses atributos, mas com certeza o Cidade Jardim, inclusive a valorização que teve o Cidade Jardim. E aí vocês decidem lançar esse produto. Com certeza você se lembra desses momentos das primeiras reuniões, quando vocês chamaram as imobiliárias. O que vocês ouviram de incentivo ou de palavras de não vai dar certo, não é o momento para relançar o Parque Global? Nas primeiras reuniões de 2019, que a gente já sabia que a gente já tinha ganho na segunda instância, que a gente ia ganhar na terceira instância, já tinha no meio de 2019 já tinha ganho 2 das ações na terceira instância. Só faltava uma, era uma questão de tempo, né? A gente começou a trabalhar verdadeiramente no relançamento no segundo semestre de 2019. A gente via um receio, né? Logicamente, vendedor sempre quer vender, mas a gente sentia um receio quando a gente falava do tamanho, quando a gente falava do preço que a gente estava pretendendo, a gente sentia um receio. Com certeza. Normal, super normal. E a preocupação de se agora vai dar certo. Como é que você vai dizer que agora vai dar certo? Quem garante? Quem garante que agora vai dar certo? Como vocês vão me dar subsídio para eu vender isso dizendo que agora não vai parar mais? Essa era a pergunta. E isso levava o receio
da venda, do preço e da metragem, né? Mas a gente ouviu bastante, fizemos até alguns ajustes. A gente tinha 5 tipologias standard, reduzimos para 4. Fizemos alguns ajustes, mas a gente acreditava nesse mercado imobiliário, nessa localização única, nesse projeto único, 200 mil metros quadrados, a cidade cresce para cá, em frente aqui tem a maior concentração de prédio AAA do Brasil, ali na confluência da Berrini com a Xuca e Zaidan. A cidade cresce para cá, né? Então, a gente acreditava muito. O que é que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer um produto melhor. E aí fomos buscar coisas melhores, fomos investir nisso, priorizamos o verde. A sua experiência com o meio ambiente ajudou a unir esses 2 segmentos? Com certeza. Com certeza. Me ajudou durante o processo de entender, defender todos os argumentos da nossa solução de meio ambiente. Discuti até no Ministério Público, discuti eu tinha uma certa bagagem disso, e me ajudou a enxergar isso bem, do que eu precisava fazer para ter essa tranquilidade para permitir ao cliente, né? Então, quando você acredita e sabe, você explica muito melhor, porque vem do coração, vem de dentro. Então, eu explicar as tecnologias que a gente usou aqui, para mim é fácil, porque eu trabalhei com essas tecnologias. Então, para mim, ficou fácil explicar, falar para o corretor, falar para o cliente, entendeu? Então, essa foi a experiência do meio ambiente que me ajudou bastante aqui. Então, a gente enfrentou, com certeza, receio, enfrentou pé atrás das equipes de venda e de todo o mercado, não só todo o mercado, né? Mas a gente fez algumas estratégias, porque a gente pensou bastante em estratégia e a primeira estratégia que a gente iria ter certeza desse lançamento era fazer uma avant-première para os clientes que compraram. Porque se esses caras viessem que compraram a primeira vez há 8 anos atrás, 7 anos atrás. Exatamente. Se eles já compraram, passaram por todo o trauma. Se esses clientes que viessem aqui comprassem, era um selo, um carimbo de credibilidade. E aí, como é que foi o resultado? Desse primeiro teste, né? Nós dissemos, vamos abrir o plantão só para eles. 30 dias. Tem toda a loja uma estratégia, vamos toda uma sequência, manda uma carta, faz um contato, depois manda um folder, mandamos uma caixa muito bonita com o folder, com um vinho escolhido por um sommelier, com uma massa, convidando ele para ter horário. A gente fez o protocolo com a Beneficência Portuguesa, ou seja, que aqui não teria, eles seriam atendidos, o stand é muito grande, eles seriam atendidos com todo o cuidado, com todos os protocolos, tinha a enfermeira direto aqui medindo temperatura full time, quando você chegava na recepção já dava álcool gel, que é máscara nova, então tinha todo o protocolo que a gente traçou, botamos divisórias entre os estofados, enfim, fizemos tudo com muito carinho, muito cuidado. E nós vendemos 50 apartamentos para esses clientes. Então, isso nos deu a segurança, porque a gente ouvia. Eu fiquei aqui direto. Eu me mudei para cá. Quando eu disse, olha, Adalberto, eu já era o CEO da empresa, era o diretor-geral, tomava conta de todas as incorporações, a Viva Banks, inclusive a idealização do Viva Banks, mas eu disse, olha, gente, cheguei para meu sócio, Carlos Bueno Neto, que divide comigo a gestão da empresa, né? Somos dois co-diretores gerais, digamos assim, e cheguei, Carlinhos, é o seguinte, vou para o Parque Global, vou me mudar para o Parque, vou me mudar, vou trabalhar lá, faço as reuniões lá, e só saio de lá quando eu vender 70% das duas torres. E me mudei em setembro para cá. Eu vi
Eu queria sentir o que os clientes, esses clientes, estavam falando desse. E várias vezes eu vi, Luciano, nunca achei que vocês podiam fazer melhor do que da outra vez. Vocês fizeram melhor do que da outra vez. Aquilo, para mim, foi a grande força que eu faltava ouvir para dizer, ó, vamos ter sucesso. E, no início de dezembro, eu vendi 70%, cheguei aqui a 140 vendas, 120 vendas, 75%. Não, 140 de 200, 140 vendas, 145 vendas. Agora eu volto para o escritório. E hoje nós estamos com 92% vendido das 2 torres que nós lançamos, 92% de cada torre. E a terceira torre a gente abre a venda oficial agora dia 25, mas fizemos uma avant-première em dezembro e já vendemos 40% dessa terceira torre. E dá um VGV de mais ou menos quanto? As 5 torres, 2 bilhões. Tá, mas o que já foi vendido? Nós já vendemos 850 milhões em 90 dias. É impressionante. E eu tive de novo a oportunidade de trazer alguns formadores de opiniões, pessoas super respeitadas no mercado imobiliário, e ouvir deles o que é que eles acharam, né? E realmente eles sempre dizem que esta coisa é feita de 20 em 20, 30 em 30 anos no mercado imobiliário de São Paulo. Temos muito desafio ainda pela frente, temos mais 3 torres, a terceira eu diria que já está bem encaminhada, mas temos mais 2 torres, né? E temos plantação do shopping, todo o complexo de inovação, saúde e educação, que está indo muito bem as conversas com os operadores de saúde, de educação e de inovação. Esse é um projeto, Sérgio, que eu acho que ele, para ficar todo pronto, de 8 a 10 anos. Então, é um projeto que deve ir lá para o de 2008, entre 2008 e 2010, ele está 100% implantado. Então, é um projeto de longo prazo, mas ele fez um grande diferencial no mercado imobiliário do ano passado, inclusive dos números do mercado imobiliário do ano passado de São Paulo. Né? Eu ouvi essa semana, até quando eu coloquei na mesa esse case do Parque Global, pessoas de vendas me falaram que o Parque Global ajudou a levantar, impulsionar empreendimentos na região. Então, foi bom para a região inteira, até do outro lado do Rio, principalmente, porque isso levantou o mercado. Exatamente. Da mesma maneira que foi muito ruim, como você falou no início, né? A paralisação foi muito ruim para o mercado, agora foi muito bom, né? Eu ouvi das grandes lideranças aí, me ligando, o Basílio, o presidente do Secov, o França, presidente da Abrainc, né? E outros dirigentes do Secov, da Abrainc, parabenizando, e como foi bom para o mercado imobiliário a vitória, o relançamento e o sucesso, né? Para mostrar a força do mercado imobiliário. Então, com certeza, alavancou preço e alavancou vendas na região e o mercado imobiliário de São Paulo como um todo. Agora, o que você pode falar um pouco da estrutura de vendas que foi montada para vender esse projeto, esse mega projeto, a quantidade de imobiliárias, a quantidade de corretores que vocês mobilizaram? Muito boa pergunta, né? Esse era um outro, né, no nosso planejamento. Ok, você planeja agora e venda, né? Como é que faz com a equipe de vendas? Só falta vender. Como é que traduz para eles essa dimensão, né? O que a gente está fazendo? E a gente teve uma preocupação bastante grande, né? A gente, primeiro na escolha das imobiliárias, a gente achou que deveria manter o mesmo time que a gente ganhou lá atrás, lógico, outros corretores, mas muitas pessoas ainda envolvidas, ou seja, que lembram do sucesso, né? Elas lembram do sucesso que elas venderam. A parte de embargo, elas não participaram. A gente devolveu, era nós com os clientes, mas eles lembram do sucesso vendendo aqui. Então, a gente traçou toda uma estratégia de envolver esses corretores
Fizemos uma parceria com o Miguel Falabella e a Marisa Ortiz para sermos os nossos mestres de cerimônias, né? Contratamos parceiros, líderes em parte de eventos e tudo isso. Contratamos uma pessoa de treinamento de venda que fez um curso de venda aqui, de 2 meses de curso de treinamento de produto e de venda, né? Traçamos metas, premiações agressivas e um conforto espetacular para os corretores aqui no plantão, toda a infraestrutura, né, maravilhosa dos clientes, os corretores. E 4 imobiliários, né? 4 imobiliários que não é comum no mercado de São Paulo. Não é comum, 2 houses, 2 imobiliárias, a Biara Fernandes Mera, a house da Relate e a nossa, que é a Bem Imobiliária. Conseguimos botar no nosso meeting 3.000 corretores. Esse era um outro desafio, porque no primeiro a gente fez no Credit Car Hall, tinham 3.000 corretores, mas era presencial. Agora não poderia ser presencial, não tinha mais condições de fazer. A gente já tinha reservado o Golden Room do World Trade Center, a gente ia fazer no Golden Room do World Trade Center. Em novembro a gente já tinha, em vez de fazer no Credit Car Hall, vou fazer no Golden Room do World Trade Center, porque de lá dá para ver o terreno. E não podemos fazer. Como é que faz? Envolve 3.000 corretores online. Criamos uma sequência de motivação, fomos soltando teaser, fomos envolvendo essa equipe, envolvendo os dirigentes das imobiliárias. E eu me lembro que tinham 3.000 corretores plugados no nosso meeting, na nossa convenção de vendas online, toda gravada no stand. Como eu disse a você, esse stand não é um stand, não é um showroom. Qual que é o tamanho do stand? Fala em números aí de metragem. A parte coberta tem mais de 3.000 metros quadrados. Se botar toda a parte de jardim, de tudo, dá uns 10.000 metros quadrados. E ele é uma amostra de paisagismo, que a gente não fez um jardim de stand, nós fizemos um paisagismo com espécies nativas da Mata Atlântica que a gente vai usar no projeto. Tem toda uma história esse paisagismo. Nós temos uma mostra cultural, nós temos obras de arte lá fora, obra de arte aqui, e criamos uma galeria com obras de arte. As obras de arte que vão ser colocadas no empreendimento já foram compradas, já estão aqui. Então, é uma mostra de arte, que é cultura. É uma mostra de tecnologia. Nós temos uma sala interativa, uma sala de imersão, melhor do que a gente tinha lá atrás. E temos uma tecnologia, por exemplo, no apartamento decorado, que você aperta o botão, você vai vendo a vista que esse prédio tem, a vista real do que a varanda, o terraço tem, de 10 em 10 andares. É só apertar o botão, vai aparecendo a vista real. A vista do 45º andar, você vê o Pico do Jaraguá. Então, é uma mostra de tecnologia, decoração, paisagismo. Decoração, nós temos 3 decorados, cultura, obra de arte, e uma obra que a gente fez, um wine bar. Por que um wine bar? Porque dentro do empreendimento nós criamos 3 wine bar, que são desenhados pela Arquea, é um escritório italiano que fez o projeto da vinícola Antinori, que é a vinícola mais famosa da Itália, e ganharam o prêmio mundial da melhor projeto arquitetônico. E nós trouxemos eles para fazer o nosso wine bar. Então, além de fazer o wine bar do empreendimento, vão ter 3, ele fez um wine bar do stand. E aí nós contratamos o Manuel Beato, que é um sommelier mais, diria assim, não vou dizer o melhor, vou dizer um dos 3 melhores, porque eu não gosto nunca de dizer que é o melhor, mas com certeza um dos 3 melhores, que é do Grupo Fazano. E ele selecionou a carta de vinho. Não fomos nós, ele selecionou a carta de vinho que a gente serve aqui. Então, é uma amostra também vinícola. Então, essa amostra, essa experiência, eu digo o seguinte, se o cliente vier comprar um apartamento, talvez ele não compre, mas se ele vier comprar um novo conceito, uma felicidade, nova qualidade de vida para a sua família, se ele vier comprar isso, aqui é o lugar. Aqui é o lugar, ele vai comprar. Nós temos uma pista de caminhada de 1.600 metros dentro do condomínio.
Se você der 3 idas e voltas, você andou 5 quilômetros praticamente, que é o que todo mundo quer andar dentro do condomínio, com mais de 2.000 árvores. Nós temos uma praça... Com toda a segurança, né? Dentro do condomínio, não é foi dentro do condomínio. Sim. Você tem uma praça suspensa que de ponta a ponta, depois dos prédios implantados, tem 180 metros. Um campo de futebol tem 105. É quase 2 campos de futebol. Então, são atributos muito especiais, muito diferenciais. Nós não usamos 4 vezes o potencial que a gente poderia usar, mas por uma qualidade de projeto, por querer privilegiar o verde, nós estamos usando 2,8, 2,7. Nós temos 5 torres em 44.000 metros quadrados. É quase uma torre por 9.000 metros quadrados. Uma quadra de São Paulo tem 10.000 metros quadrados, 100 por 100. É quase uma torre por uma quadra. Então, são coisas bastante diferenciadas. Você não encontra, como você disse, muito bem disse, Sérgio, não vai encontrar por aí. É encantador. Eu diria que a pessoa que vier no stand, eu disse isso só para terminar essa minha análise aí, eu disse isso na convenção de vendas de 3.000 corretores. Olha, eu estou aqui no stand, consigo explicar, falar sobre 50% do que é esse stand. Os outros 50% tem que viver, tem que trazer o cliente. E o cliente demora aqui, Sérgio, a média de 2 horas a 3 horas no stand. Não é uma visita, é uma experiência, como você falou. Exatamente. Visita você faz em meia hora, experiência você faz em 2 horas. Sim. Agora, falando um pouquinho sobre o cenário que a gente projeta para o país nos próximos anos, nos últimos anos, a gente sempre se falou no Brasil a bola da vez para receber investimentos de empresas de fora. A gente vem se organizando politicamente, economicamente, mas esse fato arranhou bastante a imagem no Brasil, pelo menos na questão dentro do segmento de real estate. E agora essa reviravolta, você entende que isso vai ajudar a trazer novos fundos, investimentos de fora, Luciano? Você fala o fato do... Essa reviravolta que teve, que a Related continuou, ela poderia muito bem ter abandonado o projeto. Sim. Não, ela confiou no país? Eu acho que sim. Eu acho que o real estate no Brasil, falando de cenário, como você está falando aí, eu acho que o ciclo vai continuar. As condições de juros vai para 3,5, continua espetacular. A oferta de crédito imobiliário bateu recorde no ano passado. Aí eu vi a semana passada a diretora da BCIP, a presidente da BCIP, das empresas, falando, a Cristiane, falando que esse ano vai ser outro recorde. A oferta de crédito imobiliário é muito grande, muito grande. Nós temos demanda, mercado é demanda, gente. Nós temos demanda. Mercado é condições e demanda. Acho que o mercado imobiliário de São Paulo evoluiu muito na qualidade de produtos, de uma maneira geral. Isso também tem ajudado. E tem um novo produto aí no mercado imobiliário que está atraindo muita gente, que era o patinho feio, que era o rental residencial. Rental residencial, quem comprava residencial para investir é o pequeno investidor. Vou comprar um apartamento, alugo, deixo depois para meus filhos. Tal. Por quê? Porque a rentabilidade no residencial sempre é 5% a 6% ao ano. O comercial chegava a 12%. Então, você tinha mercado para os grandes investidores nos prédios corporativos, nas lajes, nos prédios... E não tinha no residencial. Com o juro de 2, ou de 3, ou de 4, você tem esse mercado se tornou bastante atrativo, que é o rental. Já tem alguns atores importantes. Eu recebi em janeiro 2 consultas de 2 parceiros, um gestora de fundo imobiliário, de fundo de real estate, outro uma incorporadora americana, não é a Relate, querendo entrar neste mercado de rental. Então, esse é um mercado que vai crescer este ano e no próximo, rental residencial. A pessoa vai comprar o prédio todo, vai fazer o projeto. Hoje você já tem algumas empresas, você tem a JFL, você tem a Vila 11, Cirela fez uma parceria com o CPV IB, com a operadora americana. Você tem outras aí
né, buscando isso. Esse é o mercado que vai. Eu acredito que o mercado imobiliário esse ano continuará bastante positivo, com bastante lançamento, bastante venda. Nós temos 2 riscos, na minha avaliação. Um risco é que o governo não consiga fazer nada. E aí a economia não cresça um pouquinho para que o desemprego caia um pouco. Esse é o primeiro risco. Mas eu sou otimista. Acho que o governo não vai fazer as 3 ou 4 reformas, mas vai fazer 1 ou 2. Tá? Né? E, então, eu acho que essa 1 ou 2 vai ser importante para o crescimento do país. E vai ter disciplina fiscal. Então, esse é a parte do governo, por causa do desemprego, da economia. E o segundo que preocupa, também está ligado à economia, é a questão do aumento de material de construção, né? A inflação específica, que eu acho que isso tende no primeiro semestre a arrefecer, tende a estabilizar, mas é sempre uma preocupação, né? A gente tem visto aí alguns aumentos aí acima de qualquer razoabilidade, né? Então, eu acho que esse não dá para você falar num aumento de 30%, de 20%, 30% de um material. Eu acho que não faz sentido, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com isso e evitar que os empresários vão também pensar nisso. Mas essas são as 2 preocupações. Mas, lógico, você nunca vai ter um ano no ciclo positivo que não tem preocupação. Sempre vai ter preocupação. Não existe. Não existe o paraíso perfeito, né? Mas eu acho que as condições continuarão positivas e a gente terá um crescimento ainda melhor do que o ano passado. É isso que a gente está acreditando e é isso que a Banks, dependente do Parque Global, está acreditando. Muito bom, Luciano. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi muito legal o nosso papo, conhecer a sua trajetória, entender mais os números do Parque Global, que realmente é um case. Para quem é de fora de São Paulo, vale a visita no stand, conhecer essa experiência. Não é nem a visita, a experiência no stand, entender o que é esse complexo, porque realmente um case, como o Luciano falou, um case desses é só daqui a 20 ou 30 anos, né, Luciano? Com certeza. E realmente, o ano passado, para a Banks, foi um ano. Nós lançamos um bi e 600, vinha de um lançamento de 450 milhões, paramos para um bi 600. Cresceu 300%. Desse um bi 600, 800 milhões foi Parque Global, e esse ano almejamos um bi 800 a 2 bilhões, sendo que um bi deve ser Parque Global. Legal, Luciano. Primeiro, novamente, parabéns aí pela trajetória, pelos números, e quero te agradecer novamente aí por essa brilhante entrevista e conhecer toda a sua trajetória aqui no nosso segmento. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de estar participando desse programa, que eu acho que ajuda a divulgar o mercado imobiliário. Você tem um programa específico do nosso real estate, né? O meu real estate no mundo todo é um business bastante importante, né? Além de dar casa, que é um sonho de muita gente, né? Quase todos nós temos um sonho de casa. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder ter falado de notícias boas, né? Positivas. E desejar mais uma vez, a vacina chegou, a vacina está aí, não está na nossa velocidade, mas chegou. Todo mundo hoje já conhece alguém que tomou a vacina. Então, minha mãe tomou semana passada. Então, a vacina chegou, a vacina está aí. Vai chegar mais vacina, vai chegar. E eu, com certeza, eu acho que no segundo semestre, em relação a essa questão da vacina, a gente está num outro cenário. Então, há um ano atrás, a gente não tinha vacina. Hoje a gente tem vacina e ela chegou. Vamos torcer que ela chegue mais rápido, chegue mais, chegue para todos, né? Mas vamos nos cuidar, continuar nos cuidando. Saúde, saúde. Mais saúde, Sérgio, para você, para todos os participantes aí. Tá bom. Obrigado, Luciano. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau.